Olá, esta é a nossa quarta lição introdutória à metaética contemporânea. Hoje trataremos das pesquisas fenomenológicas sobre fenômenos morais, em particular sobre valores, que têm alguma relevância metaética. Bem, então, para iniciar, é importante salientar que, em geral, os estudos metaéticos são associados à filosofia analítica. E, claro, vimos nas três primeiras videoaulas sobre metaética contemporânea, né, que a metaética surgiu e se desenvolveu a partir dos estudos de Moore, Wittgenstein e, na última videoaula, dos pragmatistas. Entretanto, não é verdade que na chamada filosofia continental, né, que inclui então a fenomenologia e outros movimentos também, não se tenha feito estudos metaéticos. Né? Na verdade, embora não se usasse e não se use esse nome, o tipo de estudos que os fenomenólogos fazem sobre fenômenos morais muitas vezes tem profundas implicações metaéticas. Então é isso que faremos. Apresentaremos aqui as contribuições da fenomenologia à própria metaética. Bem, para começar é importante salientar que a fenomenologia foi criada por Edmund Husserl e eu vou apresentar agora os principais procedimentos metodológicos da fenomenologia a partir desse livro, A Ideia da Fenomenologia, do próprio Husserl, que temos então essa tradução portuguesa, mas também aqui está projetada aí, publicada pela Vozes, as 5 lições da fenomenologia, que explicitam, de alguma maneira, como se procede fenomenologicamente. Além do próprio Husserl, uma série de outros pensadores e pensadoras aplicaram esse método não apenas para compreender a moralidade humana, mas em diferentes outros âmbitos. Então, por exemplo, Edith Stein foi assistente de Husserl, foi uma pessoa que escreveu uma tese de doutorado sobre empatia. Se não me engano, ela foi a segunda mulher a defender doutorado em filosofia na Alemanha, e fez uma contribuição bastante relevante nesse estudo, aplicando o método fenomenológico ao estudo de um fenômeno moral. Mas temos outros pensadores, por exemplo, Heidegger, Merleau-Ponty, e já dentro do movimento existencialista, então Sartre, e outros. E mais recentemente, o método fenomenológico foi usado por Levinas, que fez importantes contribuições para a ética. Bem, então o importante agora é tentar compreender basicamente em que consiste o método fenomenológico. Segundo Husserl, a partir dos estudos que ele fez sobre fundamentos da aritmética, sobre fundamentos da lógica, procurando superar o empirismo e, ao mesmo tempo, o idealismo absoluto, a fenomenologia é um estudo de descrição dos fenômenos, como o nome diz, e ela implica esse lema, contra a perspectiva idealista, zu den Sachen selbst, que significa a volta às coisas mesmas. Então, a volta aos fenômenos na medida em que se pretende compreendê-los, descrevê-los, não necessariamente explicá-los. Isso é uma tarefa das ciências empíricas, a explicação causal dos fenômenos. E essa descrição se faz ao modo como esses fenômenos nos são dados à consciência. Então, no meu entendimento, há 3 passos que são bastante significativos nessa abordagem metodológica, e a primeira é fazer o que o Husserl chama époqué, que consiste em colocar entre parênteses os objetos externos e ater-se ao modo como eles são dados à consciência. Então, obviamente, quem conhece e lembra Kant, a Revolução Copernicana,
consiste em não estudar os fenômenos, mas o modo como nós nos referimos aos fenômenos, né? Claramente a fenomenologia é um tipo de filosofia kantiana, né? Então, essa redução fenomenológica, ela coloca o filósofo ou a filósofa na perspectiva transcendental de abordagem dos fenômenos. Bom, o segundo passo, então, é, segundo Russell, buscar uma intuição eidética da essência dos fenômenos. Isso se faz através de uma variação dos diferentes modos e como objeto nos é dado a consciência. Então, se nós percebermos características secundárias, né, elas não são consideradas, e se nós percebermos nos objetos características constitutivas necessárias desse objeto, nós estamos próximos de ter isso que o Russell acredita que exista, que é uma intuição intelectual do quid, né, da coisa, do fenômeno, quer dizer, da sua essência. Bem, esse momento é extremamente importante, vital, né, porque sem uma intuição intelectual da essência, né, sem a redução eidética, não há como se fazer fenomenologia. O outro passo, então, o último, né, o terceiro, se trata simplesmente de, uma vez alcançada, né, a intuição intelectual, descrever essa essência. Novamente, não explicá-la, né, limitar-se a narrar o modo como ela aparece à consciência. E claro, né, segundo Russell, a consciência ela tem dois polos, um polo mais subjetivo, noético, né, são as operações, digamos, da nossa mente e tal, mas ela tem também um polo noemático, quer dizer, um polo mais objetivo, onde nós, então, descrevemos o significado dos fenômenos, né, tal como preconiza, digamos, uma filosofia baseada no rigor científico, né, como a fenomenologia. Bem, aqui, claro, também há que se lembrar simplesmente, né, da intencionalidade que caracteriza a consciência. Isso é uma descoberta do Bentrano, que Russell aceita. Quer dizer, toda consciência é consciência de algo, né, assim como todo desejo é desejo de algo. Tal, né? Bom, então é por isso que a fenomenologia garante, de fato, uma certa objetividade na descrição dos fenômenos. Né? Bem, esse método, né, como eu antecipei, ele pode ser e foi aplicado aos diferentes estudos, né? Se pode fazer desde uma fenomenologia de fenômenos religiosos, tanto quanto morais, sociais, né? Sociólogos que aplicam, né, o método fenomenológico. Na psicologia, a fenomenologia teve uma grande recepção e etc. Né? Então, o que eu vou fazer agora é simplesmente ilustrar duas ou três aplicações desse método fenomenológico para a compreensão de fenômenos morais que tem uma relevância metaética. Então, um deles foi feito por Max Scheler. Né? No Brasil nós temos um livro que reúne uma série de ensaios que se chama Da Reviravolta dos Valores, também publicado pela Vozes, onde, por exemplo, o Scheler defende uma reabilitação das virtudes, né, que é um tema interessantíssimo, que nós vamos voltar a ele, né, quando tratarmos de ética normativa. E ele também faz uma descrição fenomenológica de um sentimento, em particular, um sentimento moral, né, que nós já conhecemos a partir dos trabalhos de Nietzsche, né, que é o ressentimento, né, nos diferentes sistemas morais. E o que o Scheler faz tem importância, né, uma importância grande, porque vincula o ressentimento, né, a um certo desejo de vingança, a outros sentimentos, né, ambição, inveja e ciúme. Né? E o Scheler consegue mostrar as interconexões entre esses diferentes sentimentos. Né?
Então fica aí simplesmente a dica, né, uma aplicação do método fenomenológico ao estudo de um sentimento moral. O que, na verdade, eu gostaria de apresentar com um pouco mais de detalhe, na verdade, é essa proposta de uma ontologia, digamos, né, moral, que é um domínio, um subdomínio da metaética, nos seguintes termos, né? O Scheler faz uma descrição dos diferentes tipos de valor, né? E, nesse sentido, faz metaética só, não faz nada normativo, né? E ele, a partir desses estudos, cria uma espécie de pirâmide de valores, né? Constatando aí que alguns são mais valiosos, por exemplo, os religiosos, e outros são menos, né? Por exemplo, os valores que são meramente úteis ou baseados em desejos nossos subjetivos e tal. E há uma área, né, no meio disso tudo que são valores com valor então, intermediário, né, que são os estéticos, os científicos, os políticos e tudo mais. Quer dizer, independentemente de concordarmos ou não com essa hierarquização, né, que o Scheler faz, essa ontologia moral, ela é claramente o resultado da aplicação dos estudos fenomenológicos. Tá? Bem claro, o Scheler também não se restringe a isso, ele acha que essa hierarquização ela é importante para nós descobrirmos, né, a força da obrigatoriedade das nossas ações, principalmente quando nós temos conflitos entre valores, né, dilemas morais, que aliás é um tópico que eu já vou tratar também. Então, essa hierarquização, ela possibilita que se dilua esses conflitos morais, se resolva, né, priorizando exatamente aqueles valores que estão mais altos aí na escala. Bem, agora eu gostaria de apresentar uma outra contribuição, né, da fenomenologia aos estudos que eu chamo metaéticos aqui, né, que foi feita por Martin Heidegger, né, que também aplicou o método russeliano, mas, claro, transformou, né, o método passa a ser conhecido então como fenomenológico hermenêutico, e a obra é Ser e Tempo, né, onde se pretende fazer uma ontologia fundamental, né. Eu não vou reconstituí-la aqui nos seus detalhes, não vem ao caso, mas eu gostaria de indicar um capítulo especial desse livro, cujo título é A Cura, o Ser do Seraí. Né? Nesse capítulo, o Heidegger apresenta algo que, no meu entendimento, tem uma importância fundamental, né, como nós veremos quando tratarmos, por exemplo, da ética do cuidado. Bem, então, o Dasein, né, o Seraí, né, é um construto, mas ele se refere ao ser humano na sua integralidade, né, diferentemente, por exemplo, de aspectos ônticos, né, especiais, particulares de diferentes indivíduos. Então, o que o Heidegger pretende fazer é apresentar aqueles traços que são constitutivos, né, do ser humano pensado na sua integralidade. Então, por exemplo, né, ele chama de existenciais essas características, né, somos seres finitos, somos seres para a morte, né, somos seres com outras pessoas, né, somos seres aí, quer dizer, no mundo, né, em convivência. Então, os fenômenos intersubjetivos também nos constituem. Somos seres linguísticos, né? O Heidegger se põe a descrever os fenômenos da fala, do silêncio e tudo mais, ser e tempo. Agora, esses diferentes existenciais, eles são unificados, né? São vistos na integralidade do ser, pelo que o Heidegger chama cura, né? Que também não pode ser entendidas no seu aspecto ôntico, mas no seu aspecto ontológico, né? Que é aquilo que constitui exatamente o ser do Seraí. Né? Então, se há uma essência do Dasein, ela é dada pelo cuidado.
De fato, vamos pensar assim, né? E é isso que a fábula de um poeta latino antiga quer nos mostrar, de Higinos, né? Nós devemos a nossa existência ao cuidado, né? Então, vamos lá, a fábula ela tem um certo valor, claro, né? Temos que deixar de lado os aspectos mitológicos e tudo mais. O que elas quer nos mostrar, segundo o próprio Heidegger, né? O que ela nos revela é essa compreensão pré-ontológica do Dasein, né? Então, eu não vou ler, eu simplesmente vou salientar os principais pontos. Quer dizer, um belo dia Cura viu, né, um pedaço de barro, de argila, e teve uma ideia, começou a dar forma a essa argila, né? E enquanto estava vendo o que fez, apareceu Júpiter, né? E Cura pediu que ele soprasse nessa forma de argila, né, um espírito, né? E Júpiter o fez, até de bom grado, né? Bom, quando quiseram nomear essa entidade, né, Cura quis dar um nome, Júpiter proibiu, né? Queria impor, inclusive, o seu nome, né? E enquanto estavam discutindo, né, surgiu Terra, que também quis dar nome à criatura, né? Então, depois de uma longa discussão, chegaram à conclusão de que Saturno, né, deveria atuar como árbitro. E foi o que fez. Então, Saturno decidiu o seguinte, que como Júpiter tinha soprado o espírito, né, ele receberia de volta o espírito depois da morte da criatura. Terra, como tinha fornecido argila, né, a matéria básica, fundamental, deu-lhe corpo, receberá de volta o corpo, assim que a criatura morre. E como Cura, né, cuidado, né, foi quem primeiro moldou essa criatura, ela ficaria aos cuidados, né, quer dizer, o ser humano ficaria aos cuidados de Cura, né, enquanto nós vivêssemos, né? Bem, e o nome foi dado finalmente por Saturno, né? Essa criatura é o ser humano, que significa feito de humus, né? Terra fértil. Bem, aqui uma pequena observação, né? Claramente, né, num sentido fenomenológico até, sobre o nosso ser, né? Nós podemos constatar isso, nós somos na natureza a criatura mais vulnerável, né? Nenhum bebê humano sobreviveria sem os cuidados maternos, paternos, né? Ou de outros seres humanos. Ou ao menos não desenvolveria a humanidade em si, né? Não desenvolveria a linguagem, por exemplo, e tudo mais. Bem, se disso se segue ou não uma ética normativa está aberta à discussão. Alguns pensam que sim, por exemplo, Gélico Loparic tem artigos, tem um livro chamado Ética Originária, onde ele defende que a fenomenologia do cuidado nos leva a uma ética normativa, uma certa normatividade, por exemplo, a necessidade, a obrigação de perseverarmos no ser, né? Eventualmente, por exemplo, não cometermos suicídio e assim por diante. Bem, na verdade isso é bastante discutível, por quê? Porque, como eu mostrei na apresentação dos passos metodológicos, né, do surgimento da fenomenologia, a fenomenologia ela se limita a uma descrição. Então, ela por si só não pode ser usada para criar uma ética normativa, né? E daí a sua relevância ética em termos metaéticos. Se é que a fenomenologia tem alguma contribuição, por exemplo, na descrição, né, dos diferentes valores, na construção de uma ontologia moral, na descrição de fenômenos como sentimentos, eventualmente, então, mostrando que a metaética não cognitivista é adequada e assim por diante, né? Bom, eu vou deixar por aqui esse tópico. Reflitam sobre, por exemplo, se é possível construir uma ética originária ou não, a partir da descrição do ser, do Dasein, do ser aí, que Heidegger faz, né, como Cura. Nós, repito, voltaremos a discutir a questão do cuidado mais adiante.
Bem, um outro exemplo, né, e novamente é só para ilustrar, um outro exemplo da aplicação da fenomenologia, né, com certa relevância metaética, foi feita por Sartre. Né? Claro, autor de Ser e Nada e outras obras importantes, inclusive de literatura, né? Mas o texto que eu gostaria de mencionar aqui é um livro chamado Existencialismo é um Humanismo. Né? Lá, Sartre relata o caso de um estudante que, durante a Segunda Guerra Mundial, procurou com uma dúvida, né, enorme, que estava causando angústia existencial. Vamos lá, então, né, estamos falando do existencialismo, vamos falar de angústia, e que gerou um dilema. E o dilema era o seguinte: ou bem ele deveria ficar em casa cuidando da mãe, que já tinha uma certa idade, né, uma idosa, com doenças, que dependia, era extremamente vulnerável e dependia dos cuidados dele, ou bem ele se alistava e ia ajudar os concidadãos, né, no enfrentamento de um inimigo externo, um fronte, para defender a pátria como tal. Né? Bom, e aí o Sartre nos diz que, ao mesmo tempo, né, ele hesitava entre diferentes tipos de moralidade. Né? Então, por exemplo, haveria uma moral mais ampla, né, que seria menos eficaz, né, e ele tinha que escolher outra mais eficaz. Quem poderia ajudá-lo? Né? Então, a mencionada aqui por Sartre é a doutrina cristã? Não. Né? Segundo Sartre. Por quê? Porque a doutrina cristã diz: sede caridosos, amai o vosso próximo, sacrificai-vos pelos outros, escolhei o caminho mais duro, e assim por diante. Né? Mas qual é o caminho mais duro? Ficar em casa, cuidar da mãe ou ir para a guerra? Quem devemos amar como nosso irmão? O combatente ou a mãe? Qual é a maior utilidade? Então aqui estaria, eventualmente, uma moral mais eficaz. Né? Combater em conjunto, né? Ou essa outra, ajudar alguém que está precisando para sobreviver. Né? Quem pode decidir a priori? Ninguém, diz Sartre. Nenhuma moral estabelecida pode fazê-lo. A moral kantiana afirma: não trate nunca os outros como um meio. Melhor aqui, né? Um mero meio. Mas sempre como um fim. Muito bem, se eu fico junto da minha mãe, né, diria o estudante, trato-a como um fim e não como um mero meio. Mas assim mesmo corro o risco de tratar como um mero meio os que combatem à minha volta, sendo omisso, por exemplo. Né? E reciprocamente, se vou juntar-me aos que combatem, tratá-los-ei como um fim. E, paralelamente, corro o risco de tratar a minha mãe como um mero meio. Então, esse dilema, tá? Eu não vou me posicionar aqui se eu acho que é um dilema real, se ele é só aparente, mas esse conflito entre dois cursos de ação, né, para o Sartre, é um exemplo típico de um dado, né, sobre a nossa vida moral. Quer dizer, aqui então se aceita a existência de dilemas morais, coisas que, por exemplo, Kant negaria. Né? Mas na fenomenologia, em especial na existencialista, né, se aceita a existência de dilemas morais genuínos. Bem, caso eles existam, então nós temos que simplesmente escolher, digamos, jogar uma moeda e decidir o curso de ação. Claramente aí nós temos uma implicação para a metaética. Por quê? Porque se não há conhecimento moral, né, se as nossas ações são baseadas em ressentimentos, ou se existem dilemas morais genuínos, então nós simplesmente precisamos decidir por um curso de ação. Não há uma obrigação maior que a outra. Né? E esse decisionismo moral claramente aponta para a existência, né, a direção de uma moral não, de uma metaética não cognitivista. Né? Contrariamente, por exemplo, a outras perspectivas que já foram apresentadas nas primeiras videoaulas sobre a metaética contemporânea. Né?
Bem, reflitam também sobre esse ponto, sobre se existem ou não dilemas morais e se eles eventualmente mostrariam que nós teríamos que assumir uma metaética não cognitivista. Aliás, o argumento do desacordo moral, né, juntamente com esse do dilema metaético, sempre é um dos argumentos fortes e invocados para defender uma perspectiva na epistemologia moral não cognitivista. Bem, agora para finalizar, eu gostaria de dar mais um exemplo de uma aplicação do método fenomenológico para a compreensão de fenômenos normativos, aqui o direito, né, juntamente com a moral, que foi feita por um pensador brasileiro, Miguel Reale, né, criou a Revista Brasileira de Filosofia, a Academia Brasileira de Filosofia, teve uma certa importância na institucionalização da filosofia, embora haja uma polêmica, né, nós voltaremos a esse ponto mais adiante, em relação às opções políticas do Miguel Reale e também uma certa divergência em relação a filósofos que vêm como ele, né, do direito, né, e fazem filosofia, e pessoas que tiveram uma formação mais profissionalizada hoje no Brasil, que acham esse tipo de contribuição não muito relevante. Entretanto, dado o impacto da obra do Reale, né, até o impacto internacional, eu gostaria de apresentar aqui. Mas não só por isso, porque a proposta do Reale, ela tem uma significação metaética, né, tem uma importância metaética grande. Né? Em que sentido? Em que sentido que ele se propõe a superar a dicotomia entre fatos e valores, entre ser e dever ser, né? Que é um problema clássico da metaética, que vem desde a lei de Hume, como eu mostrei nas primeiras videoaulas, né, a partir de Kant, e o pragmatismo também, né, na videoaula anterior. Quer dizer, é um problema persistente, se não perene, né, nos estudos da ética. Bem, qual é a proposta do Reale? O Reale foi influenciado pela fenomenologia, nos períodos mais tardios da vida, muito mais, né? Assim como outras correntes filosóficas, por exemplo, a hermenêutica, a dialética e tal. Né? E o que o nome, né, já revela, teoria tridimensional do direito, né, consiste em assumir que há entre fatos e valores uma certa tensão, cuja resolução leva à formação de normas. Então, essas são as três dimensões, né? Fatos, valores e normas. Né? E segundo o Reale, então, né, o fato é que as nossas ações sempre estão subordinadas, né, a algum padrão, alguma norma, alguma medida, né, que resulta de valores, sejam morais ou não. Tá? Podem ser diferentes tipos de valores. Bem, é dessa interação entre fatos e valores, enfim, que surgem as normas. Então, para exemplificar, né, é um fato, né, vamos tomar como exemplo, é um fato que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Né? A gente pode estudar isso sociologicamente, as suas razões e tal. Bem, mas se a gente agora contrapor esse fato, o fato da profunda desigualdade né, da estrutura de classes no Brasil, né, com valores, né, que nós podemos prezar, por exemplo, que as pessoas são iguais, têm os mesmos direitos, né, nós percebemos que há ali claramente uma tensão. Né, e dessa tensão, de alguma forma, se criam leis. Né, e essa é a explicação, né, para o domínio do direito, né, que são, de alguma maneira, resoluções desses conflitos. Então, por exemplo, né, nós temos no Brasil uma lei que estabelece a necessidade de uma renda básica mínima universal, né, que foi implementada através de um programa chamado Bolsa Família. Bom, essa lei, essa norma, né, ela é uma síntese dialética desse conflito, né, dessas tensões entre a desigualdade social no Brasil e esses valores, esses que funcionam como ideais. Né? Nós queremos que as pessoas sejam vistas
naquilo que as constituem, né? A igualdade, a liberdade, os mesmos direitos, a vida, a saúde, etc. Né? Bom, o Reale, ele fala de uma implicação polaridade entre fato e valor, né? Que, no meu entendimento, é um pouco confuso, porque parece ser, digamos, uma questão lógica, né? Mas também não tem um certo ar de dialética também. Não vem muito ao caso, a gente pode fazer essa análise crítica, né? No entanto, é uma proposta interessante que depois foi desenvolvida no culturalismo, né? Onde se procura mostrar que, embora não exista uma passagem direta do ser ao dever ser, né, o Reale continua aceitando uma certa interdição kantiana dessa passagem, digamos, né, nos termos dele, há ainda assim uma forma de incluir nas normas, né, essas duas dimensões. E temos aí, então, supostamente uma teoria mais completa. Né? Bem, como o Reale diz que essa teoria foi elaborada a partir dos estudos fenomenológicos, etc., eu apresentei ela aqui. Claramente, a intenção é simplesmente ilustrar em que medida a fenomenologia aplicada aos estudos éticos, né, ela pode ter relevância metaética. Aqui, no caso, a questão clássica aí da relação entre ser e dever ser. Bem, por hoje é isso. Eu convido vocês a assistirem a próxima videoaula, onde continuaremos a tratar das questões principais, dos movimentos, das teorias da metaética contemporânea. Até lá!